Olá, seja bem-vindo a mais um Ask Talks. Eu sou Rafael Nunes, faço parte do time de marketing da Ask Brasil. E hoje eu estou aqui com dois grandes nomes da Ask, o Alessandro Pereira, nosso CEO, e também o Matheus Lucas, responsável pelo departamento de fluxos. E juntos vamos falar bastante sobre comunicação digital. Para quem ainda não nos conhece, nós somos desenvolvedores da plataforma Omnichannel AskSac, que hoje conta com mais de 20 canais integrados, bots cognitivos, fluxos de conversa e, claro, inteligências artificiais. E esse é o nosso tema de hoje, inteligência artificial na jornada de conversa. Sei que você está ansioso por esse tema, mas logo após a vinheta teremos mais informações. Hoje, vamos falar sobre o uso de inteligência artificial nas suas jornadas de conversa. Como essa funcionalidade ajuda a automatizar e a personalizar toda a sua comunicação, trazendo mais agilidade e mais eficiência alinhada às necessidades dos seus clientes. E para a gente começar, eu gostaria de iniciar por você, Matheus. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. E, Matheus, hoje, conta pra gente quais que são os benefícios que as empresas e os clientes têm ao implementar uma inteligência artificial dentro dos seus fluxos de conversa. Beleza. A partir do momento que eu integro a IA na minha plataforma, eu tenho vários benefícios, né? Então, vou destacar alguns aqui para você. O primeiro deles seria a questão do 24/7 de atendimento. Então, eu deixo de atender somente no horário comercial e eu começo a ter uma cobertura do dia completo para o atendimento aos meus clientes. Então, ele começa... Perdão. Eu consigo ali adaptar a minha inteligência artificial para poder responder dúvidas, né? Alguns processos ali que são mais práticos, mais comuns de se acontecer no meu atendimento. E ele consegue fazer isso 100% automaticamente. Outra questão que eu tenho é a redução de custos. Então, a partir do momento que eu consigo diminuir a minha interação humana, né, eu aumento ali a capacidade dela trabalhar automaticamente, eu consigo pegar esse recurso que eu gasto com o humano e alocar de forma estratégica e mais prática em outros setores, outras estratégias. Outro ponto que eu posso destacar também é a eficiência, porque a partir do momento que eu tenho tudo isso, né, eu trago uma experiência diferente para o meu cliente, sem aquela questão de eu ter que ligar para alguém, de eu ter que navegar por vários menus. E aí eu trago isso também na questão do cliente, que é a navegação mais rápida, fica mais intuitivo. Então, estou com um problema, pego meu celular, resolvo agora. Né? Pensando ainda no cliente, eu consigo muitos processos automáticos onde eu não tenho que ter nenhuma interação humana. Então, eu vou ali, entro no meu WhatsApp, eu negocio uma dívida, eu pego um boleto porque eu esqueci de pagar para mandar para alguém pagar para mim, por exemplo, até um código, né, do Pix ali para poder fazer o pagamento. Não precisa de ficar navegando naquele monte de menu. Opa, esqueci a opção que eu selecionei a opção errada, vou voltar no menu. Ou, eu vou transferir esse atendimento, aguarda um momento aí que eu vou te transferir. Então, eu ganho, né, muita coisa nessa questão de perder tempo em alguns passos, onde a inteligência artificial já consegue entender minha necessidade, ela já me leva para onde eu preciso. Muito bom, né? Uma praticidade na palma da mão. Exatamente. Muito obrigado, Matheus. E, Alessandro, seja muito bem-vindo ao Ask Talks. Obrigado, Rafa. E, Alessandro, para a gente começar, explica quais que são os desafios hoje de incorporar uma inteligência artificial em conversas automatizadas do WhatsApp e como que a gente pode garantir que essa eficiência sempre se mantenha positiva e envolvente para o cliente durante toda essa jornada. É legal, né? Falar de desafio é um negócio difícil, porque quando o pessoal fala de IA, todo mundo fica falando assim, só começar e colocar e usar, né? E não é bem assim, porque a IA não necessariamente ela está ali pronta para ser usada. Então, você precisa passar por uma série de processos. O Matheus falou bem aqui, né? Você precisa usar essa IA de uma forma inteligente. Então, talvez o primeiro grande desafio que exista para ser implementado, o uso da IA dentro do WhatsApp ou qualquer outro canal de comunicação dentro da nossa plataforma, seria, né, você fazer um planejamento de o que você quer fazer. Quais são as dores que você tem com o seu cliente, o que você quer englobar dentro desse processo automático, como o Matheus falou. Eu quero fazer a venda, eu quero fazer uma cobrança, eu quero ajudar o cliente. Esse primeiro desenho, né, de dificuldade para resolver isso é o primeiro grande desafio que as empresas têm. Uma vez que você definiu esse processo, você desenhou isso, você vai trazer essa parte que você esquematizou na sua cabeça, né, para dentro da IA, de uma forma que você vai começar a dominá-la para que ela faça aquilo que você pediu. E dominá-la não é simplesmente, olha, coloquei no ar e está pronto.
é um processo contínuo, né? Esse talvez seja, inclusive, o maior desafio das empresas hoje, porque a gente acha que colocou IA, ela está funcionando e não necessariamente vai ser assim. Amanhã ela desaprende algumas coisinhas, né? Ou aprende um comportamento não tão legal do seu usuário e você precisa melhorar isso. Então, o maior desafio seja esse, eu acho, é colocar essa IA num plano bem montado e acompanhá-la. Depois disso, a gente pode falar assim, cara, como é que eu vou manter esse atendimento legal, engajado? Aí é usar os recursos que cada canal oferece. Então, trazer para o seu cliente os botões, por exemplo. O Matheus citou aqui, né, anteriormente, que se a gente coloca ali uma opção para o cara e ele erra, né, ele tem que voltar. Com a IA, você fala, olha, eu quero o boleto, ele me entrega, né, muito mais fácil. Mas em alguns momentos você precisa direcionar o usuário. Então você manda um botão para ele escolher entre uma ou duas opções. Você não deixa tão aberto. Isso mantém, né, a produtividade e a velocidade dessa interação muito melhor. O usuário vai sair muito mais satisfeito porque você acabou direcionando ele exatamente no que ele queria, de uma forma simples para ele usar. Então, listas são opções que a gente pode usar, os botões ali, a gente já fez estudos que quando você manda um menu para o usuário de texto, para ele digitar a resposta e o botão é muito mais assertivo, as pessoas não erram, elas clicam no botão, rapidinho ela sai, não tem que digitar o texto, então facilita também essa interação. E aí você ganha mais engajamento com seus usuários. E isso é para qualquer processo, tá? Processo de compra, processo de suporte, processo de venda, processo de helpdesk, de tira dúvida, de qualquer coisa, você tem que estar sempre usando a IA aliada com os recursos que cada canal tem dentro da nossa plataforma. Isso é o que vai fazer a diferença para esse cenário ser positivo e trazer o seu cliente feliz. Excelente. Muito obrigado pela resposta, Alessandro. Matheus, e para a gente implementar uma inteligência artificial de maneira eficaz, como que seria? Foi muito do que o Ale acabou de falar, essa questão de eu me preparar antes e planejar o porquê que eu vou usar ela, para que eu quero usar ela, e a partir do momento que eu decidi que eu vou usar, eu pensar como eu vou melhorar os meus atendimentos ou como eu vou fazer a IA trabalhar para mim, né? Decidir isso, então a gente vai trazer agora essa integração para a plataforma. A gente tem até uma foto aí, pessoal, acho que dá para vocês verem, que é muito fácil, depois que eu contrato, inserir essa integração dentro da plataforma. Então, clique em alguns botões ali, eu já tenho ela ali dentro. E agora que eu tenho ali dentro, o que eu vou fazer? Eu tenho que treinar ela. Então, eu preciso... É como se fosse um colaborador novo dentro da empresa. Então, agora eu vou ensinar para ela tudo o que eu sei, toda a minha base de atendimento, tudo que já aconteceu, resultados de pesquisa, feedback que o meu cliente trouxe, e ensino a IA. Então, a partir desse momento que eu ensinei ela, ela vai trabalhar como se fosse um funcionário. Então, agora ela tem o conhecimento para poder trabalhar. E aí eu vou implementar isso dentro do meu fluxo de forma automática, trazer ali as informações. O que a gente não pode esquecer, também é um ponto que o Ale citou, é que depois que eu coloco a IA em funcionamento, ela ainda não está 100%. Então, existe um processo de melhoria contínua que eu preciso fazer, que é avaliar se ela está entregando o que eu estou esperando dela, se ela já está entregando, se eu posso melhorar mais alguma coisa, se eu posso trazer um processo novo. Se ela não tiver, o que eu preciso fazer para que ela alcance o resultado que eu espero? Então, seguindo essa sequência de consulta, acompanhamento e ajustes quando for necessário. Aí sim eu tenho uma IA eficaz dentro da plataforma. Excelente. O resultado de todo esse processo, de todo esse esforço, é uma experiência, né? Uma jornada cada vez mais agradável para o cliente, mais fluida. Muito obrigado. Alessandro, e quais que são os exemplos de empresas de sucesso que hoje já utilizam inteligência artificial nas suas jornadas de conversa e como que esses casos demonstram ali um impacto positivo na comunicação empresarial? Legal. Cara, tem muita empresa já usando, né? A gente não pode falar de nomes de empresas, mas a gente pode falar de casos de uso, que eu acho que é um negócio mais interessante para mostrar para o público, né? Que o quanto a IA traz uma diferença e um ganho dentro da operação. Então, se a gente olhar hoje, por exemplo, a gente tem um cliente que é do ramo, né, de medicina, aí um consultório clínico, né, que faz um processo de identificação dos exames. Então, assim, muita gente hoje usa o WhatsApp para fazer exame de exame. Quem não faz isso, né? Você vai lá e manda para a secretária, olha, eu estou com esse pedido aqui, o que eu preciso fazer? Então, o cara colocou uma IA que a secretária não responde mais isso. A secretária fica focada no trabalho, em atender a pessoa que está na clínica, enquanto a IA está atendendo. Então, ela
olha o pedido da pessoa e fala assim, esse exame aqui você precisa estar de jejum 8 horas. Já devolve isso para o usuário. Então, a gente tem casos de IA, assim. Outro cenário ainda nesse ramo, né? A IA identifica no pedido quais são os dados. Então, o número ali do pedido, qual que é o código do exame, CRM do médico, aqueles dados do pedido, ela extrai aquilo da imagem do pedido para o usuário e aí entrega para a secretária para ela fazer o processo. Quando não tem, lógico, uma integração com a ferramenta para já agendar a consulta ou agendar o exame, fazer esse processo todo. Mas a IA já reconhece isso. Então, ela não precisa pegar mais aquela imagem, abrir e fazer todo um processo de escanear a informação, ler cada um dos dados para ela imputar isso no outro sistema que ela tiver. Então, esses são 2 exemplos muito simples para isso, mas a gente tem mais, né? A gente tem empresas de telecom hoje, por exemplo, fazendo o processo de venda. Então, você vai comprar hoje, contratar uma linha telefônica. Quero contratar um pré-pago, porque hoje você não precisa de chip mais, né? Então o eSIM resolve a sua vida. Você vai lá, entra em contato pelo WhatsApp ali com aquela empresa e fala, olha, eu queria contratar uma linha. A IA começa a coletar as informações todas do seu processo. Então, qual que é o seu CEP, seu endereço, pega o seu CPF, pega tudo que precisa para isso e faz o processo de venda para você, entregando no final já o pagamento, né? Com Pix, sem Pix, da forma como a empresa precisar ali dentro. Então, hoje, em termos de caso de uso, esses são 3 exemplos simples, mas eu gosto de um exemplo mais legal que pouca gente olha para ele, mas é um exemplo para quem nunca começou a usar IA, começar a substituir a tradicional URA, né, Matheus? Exatamente. Pegar uma URAzinha, dentro da minha empresa eu tenho uma URA, então digite 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo. Cara, hoje você faz isso com IA. O que o cliente quer falar? Ele fala, olha, qual que é o meu problema? Aí ela fala assim, esse cara quer falar com suporte técnico. Ela já direciona. Então, é o exemplo mais simples para qualquer um que quiser começar a usar a IA fazer isso. Quais são os principais ganhos? A automação. Você ganha em produtividade, a velocidade na resposta para o cliente. Imagina você querendo agendar a sua consulta, o seu exame, ou querendo saber se amanhã você tem que estar de jejum, você tem que esperar a secretária te responder. A secretária está atendendo 20 pacientes na clínica e ela não vai conseguir te responder isso naquela hora, né? Então, esses casos todos, a gente sempre vai olhar muito para o ganho de produtividade e a experiência do cliente. É uma parceria muito boa, tá? Se você olhar, é um ganho tanto para o cliente final, quem está na ponta, quanto para quem está usando e oferecendo esse serviço para a pessoa. Então, a gente tem aí, a IA veio para exponencializar realmente esse processo dentro da empresa, Rafa. Bacana. E como o Matheus citou, né, um processo que acontece 24/7. Exatamente. No horário comercial. Muito bom. Matheus, e hoje, até que ponto que a inteligência artificial ela pode substituir ali a comunicação humana e como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio para ter uma melhor experiência do cliente? Beleza. Hoje, a IA ela consegue entregar muito quando eu uso ela para automatizar algumas tarefas que são rotineiras. Então, no entendimento ali das necessidades, no esclarecimento de dúvidas. Então, eu consigo tudo isso de forma muito intuitiva e prática dentro da IA. Eu vou ter um probleminha, não vou falar problema, é uma palavra muito pesada, mas a gente tem um desafio a ser cumprido, que é a questão do emocional. Então, toda vez que eu preciso de uma resposta, que ela necessita de uma empatia, né, a IA ainda não chega lá nesse ponto. Então, realmente, eu preciso de escalonar isso para uma pessoa que vai conseguir entender ali, né, com emoção o que ele precisa para poder dar um retorno. Para equilibrar, eu recomendo a gente usar então sempre a IA nessa questão da automação de tarefas, na entrega de respostas rápidas e no escalonamento quando eu não conseguir, né? Então eu deixar que o meu fluxo permita, no momento em que ele entendeu que ele não consegue atender o que a pessoa precisa, escalonar para o atendimento humano para que ele consiga dar continuidade no trabalho, né? E além disso, eu também não preciso usar somente no atendimento automático. A partir do momento que o atendimento foi para o humano, hoje a gente consegue ali colocar essa IA como apoio para os atendentes. Então, baseado naquela questão que eu falei, né? Já ensinei tudo do que eu tinha de histórico de atendimento, de informações para minha IA, eu posso auxiliar o meu agente na resposta. Então, às vezes, ele pegou uma pergunta ali do cliente que ele precisa consultar isso em algum lugar, algum material de apoio. Se eu já ensinei isso para a IA, ele coloca ali na IA num Ctrl+C, Ctrl+V, a IA vai dar a resposta para ele formata ali do jeito que ele precisar para poder mandar pro agente. Então, por exemplo, eu estou vendendo um pacote de viagens aqui e queria um roteiro. Você não tem um roteiro aí para mim, não? Então, ele joga ali na IA, faz uma pergunta, ele traz essa informação, tá ali. Eu preciso de saber sobre a questão do exame, né? Às vezes ele, por algum motivo, chegou no atendimento humano, mas o meu agente também pode consultar essas informações, se for o caso, dentro do painel de atendimento e já trazer essa resposta para o meu cliente também. Perfeito. Alessandro, vendo esse contexto que o Matheus trouxe, você com a sua experiência, teria algo a complementar nesse contexto?
Cara, eu acho que o que o Matheus falou, assim, tem um ponto-chave ali, né? A IA, ela vem para fazer parte de um processo, não para substituir. Então, quando a gente olha para a IA, né, com uma inteligência realmente artificial que está ali, ela está engateando também, né? Ela está aprendendo, ela tem um conhecimento muito grande? Tem. Né? Hoje a gente gera aí, assim, por hora, mais de petabytes de dados, né? O mundo gera isso. Só que só 10% desses dados são usados. Então, a gente está falando que tem muita coisa ainda para essa IA aprender. E quando a gente traz isso para esse nosso mundo do atendimento e o relacionamento com o cliente, essa questão de ajudar o usuário ali é um papel fundamental. Então, a gente coloca a IA para falar com o cliente direto? Dá para colocar sim, né? Dá para, devidos os cuidados, guardados esses cuidadinhos aí, a gente pode fazer isso. Porém, a partir do momento que a gente traz ela para junto do operador que está aqui por trás, para apoiar esse cara, a gente ainda ganha mais um pouquinho de velocidade. Você falou aqui mais cedo, né? A gente tem 24/7, então eu tenho IA 24/7. Mas nem tudo, como o Matheus falou, olha, ela ainda não consegue ser empática às vezes. Né? Ela tem ali suas dificuldades para entender um pouquinho do sentimento da pessoa, até porque às vezes a gente está falando de digital, então a pessoa escreveu, quando ela escreve é um pouquinho mais neutro, não necessariamente você tem esse tom de voz, nem nada para poder perceber isso. Mas, uma vez que você coloca essa IA junto com o operador que leu, peraí, esse cliente aqui está ruim, né? Ele não está muito satisfeito nesse momento. Ele pode passar esse contexto para ela. Falar assim, olha, IA, a dúvida do cliente é assim, mas ele está nervoso, me ajuda a dar uma resposta. Ela é muito mais rápida para escrever esse texto do que o usuário. Então, ela vai vir aqui realmente agregar muito quando a gente usa o que a gente chama de copiloto, né, dentro da plataforma. Então, para ajudar o operador ali a responder melhor o cliente, a gente tem muitos benefícios com isso. Então, de novo, usar IA é legal, mas usar IA com o humano é mais legal ainda. Sim. Sensacional. E ainda com você, Alessandro, que hoje a gente fala de IA, existem muitas preocupações em relação à segurança, como que ela lida ali com dados pessoais. Hoje, quais medidas que são tomadas dentro da plataforma AskSac para proteger essa privacidade do usuário? Legal. Segurança, acho que é a preocupação do mundo hoje, né? Para tudo, não só para IA, mas para tudo. A gente vê aí, né, a LGPD rodando para todo lado e tal. Dentro da plataforma da ASK, quando a gente colocou, falou assim, vamos colocar, foi planejado desde o início. Né? A gente falou assim, agora a gente vai colocar IA aqui dentro. Primeira coisa, a gente tem que ver como é que a gente segura os dados pessoais. Porque é de conhecimento público que toda ferramenta, que a partir do momento que você está usando ela de graça, os seus dados é o pagamento pelo uso de graça. É assim que funciona no mundo, né? Então, quando a gente fala, olha, você tem lá a IA, você pode usar? Posso colocar alguma informação lá? Pode, mas ele está usando isso para treinar, e aí ele vai absorver essa informação e ela pode, de alguma forma, ficar pública. Na nossa concepção desse módulo na plataforma, Rafa, a gente já planejou o uso das máscaras. Então, assim, dados sensíveis, CPF, telefone, RG, né? Eu tenho um campo de chave que eu uso aqui na minha operação, porque é muito específico, né? Não tem problema, coloca a máscara dentro do sistema, tem regras para isso. Tem uma imagenzinha, não é, produção, para exemplificar? Então, assim, você vai conseguir esconder. Então, quando a gente envia essa informação para a IA, ela vai escondida, ela vai mascarada. Então, a IA não sabe o CPF do seu cliente. A IA não sabe o CNPJ dele, não sabe o número do telefone. Ela não vai saber absolutamente nada, desde que você, lógico, né, isso é parametrizável dentro da nossa solução, você tem que marcar o que você quer e o que você não quer, porque dependendo do seu contexto, você precisa passar isso para ela. Tem caso que é importante passar, porque ela vai consultar, de repente, uma outra API, ela está integrada com outra coisa, então tem casos que você pode precisar usar, mas aí a gente deixa isso como opção para o cliente. Mas, nativamente, a solução já foi concebida pensando exatamente na proteção do dado do usuário para evitar qualquer tipo de risco e mitigar esses problemas. Bacana. Atualmente é um ponto importantíssimo, né? A gente ter essa atenção, essa preocupação e esse valor mesmo com a segurança. Muito bom. E hoje, Alessandro, o que você acredita que são as tendências futuras da inteligência artificial na jornada de agora vamos brincar de mãe de Ná aqui, né? Na verdade, assim, falar de tendência é um negócio difícil, mas a gente olha um pouco do mercado e um dos itens aqui o Matheus falou, tá? Acho que ele deu um spoiler quase que sem saber ali, né? O que a gente acredita que vai acontecer cada vez mais com a IA? Primeira coisa, essa parte do sentimento. Ela vai cada vez mais ter a capacidade de entender o sentimento que o usuário está passando. Hoje você consegue fazer prompts ali, montar regras para que a IA interprete um pouquinho desse sentimento, mas isso é uma coisa que ela vai cada vez melhorar mais. E aí isso traz a possibilidade de ser empático no atendimento automatizado. Porque assim, a gente falou lá atrás, né? O que é bom para o atendimento? Usar botões, usar vários recursos, isso é muito legal, mas a personificação e a empatia fazem toda a diferença no atendimento. Então, quando ela conseguir realmente ser mais empática, aí a gente vai ter um ganho ainda maior de experiência com os usuários. Esse é um ponto.
O outro ponto é a parte de voz. Né? A gente usar a voz ali realmente com a IA, recebendo aquilo ali mais rapidamente, já convertendo, fazendo o que ela precisa fazer e devolvendo a voz para o usuário. Cada vez mais a gente vai ver esse tipo de uso dentro das soluções. Então, assim, daqui a um dia você vai falar com a Ura realmente, que vai estar ali com uma IA por trás. Quando você parar para ver, cara, mas era um robô que estava conversando comigo? É. Por quê? Porque elas vão ter uma capacidade ainda maior de entender problemas complexos. Porque hoje a IA responde, ela entende muita coisa, mas ela ainda tem uma certa dificuldade quando a coisa é muito complexa, quando você tem um conteúdo muito grande que você passa para ela. E aí agora a gente tem uma expectativa de que cada vez mais isso vai ficando mais simples para ela. E aí a gente vai ter ganhos cada vez maiores com isso, porque ela entendendo problemas complexos, ela ajuda cada vez mais os usuários a saírem das situações desconfortáveis que eles estão ali e resolver o que eles precisam fazer. Seja até para argumentar com vendas e convencer um cara a comprar, né? Que esse é um outro uso muito legal da IA, colocar o cara, ela, para vender 24 horas por dia para um usuário que às vezes não está querendo comprar. Ela tem muito mais argumento do que a gente, né, para fazer essas coisas. Então, esses cenários aí, eu acho que seriam as 3 principais apostas aí quando a gente fala de IA, viu, Rafa? Certo. Alessandro, quando você fala de venda, eu já vi algumas IAs tendo ali algumas variações e acredito que isso vá da estratégia. Hoje é uma tendência atual ou futura que eu consiga fazer, por exemplo, um cross-sell, um upsell ali para agregar o ticket médio da compra. Hoje já é possível fazer. Hoje já consegue fazer cross-sell, upsell tranquilamente usando IA, né? Usando a nossa ferramenta, por exemplo, né? A plataforma, você consegue cruzar essas coisas. Qual que é o ponto maior? Você tem que estar sempre integrado com o sistema por trás, o seu CRM, né? Que tem as informações da venda, o histórico do pedido. Cara, o cara liga na pizzaria e pede uma pizza de calabresa toda semana. Quando ele te manda um oi no WhatsApp, então ele te ligou, você tem isso no seu sistema. Se eu tenho essa base, eu consigo consultar e falar, cara, esse cara pede uma pizza. Quando ele falar boa noite, tipo assim, e aí, Rafa, você quer uma pizza de calabresa essa semana ou vamos variar? A IA consegue fazer isso. Cara, você pede sempre de calabresa, vou te mandar uma de pistache para você experimentar dessa vez. Quem sabe você não gosta, na próxima você pede as duas. Ela consegue fazer esse tipo de coisa. Então, assim, olha só o dinamismo que você tem. Ela olhou o seu gosto, viu o que você fazia e te ofereceu um negócio. Aquilo que você queria, com a possibilidade de experimentar um plus. Ou, dependendo da estratégia que você montar, ela já te oferece algo novo. Cara, vamos mudar, em vez de calabresa, eu tenho a calabresa premium hoje. É diferente. E aí você pode topar essa pizza. O cara vendeu um pouquinho mais caro, porque pegou a premium, a pizza um pouquinho melhor, né? E fez um negócio que satisfez o cliente. Cara, você nem precisou falar que você queria a pizza de calabresa, ela já sabia qual era o seu pedido, porque ela tem um histórico seu ali de todos os seus pedidos. Então ela consegue ter isso. Isso hoje já é possível, tá? Em termos de futuro, isso ainda vai ser melhor, porque aí ela vai ter uma capacidade maior dessa análise de dados, mas tudo vai depender de o cliente tem essa base de dados para fornecer, ele quer fornecer esses dados para IA para ela poder tomar essas decisões? Se sim, cara, tem muita coisa fantástica para fazer. Bacana. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença do Alessandro. Obrigado, Rafa. E também a presença do Matheus aqui conosco. Obrigado, Rafa. Quero agradecer também a quem está nos assistindo. Se você ainda não nos conhece, se ainda não é nosso cliente, entre em contato através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. E para você que já é cliente AskSaque, entre em contato com o nosso time e saiba como implementar a inteligência artificial dentro das suas jornadas de conversa e ter resultados ainda mais efetivos. E não fica triste, pois logo mais teremos mais episódios do Ask Talks, só você acompanhar aqui no nosso canal. Muito obrigado, fiquem ligados e até lá!